Saudações, amigos do canal Realidade Fantástica. Este é mais um episódio da nossa série Grandes Figuras do Esoterismo e do Ocultismo. E neste vídeo apresentando Philippe de Lyon, um mestre que fazia milagres. Antes de começarmos, se ainda não for inscrito, inscreva-se em nosso canal. Deixe o seu like e acione o sino de notificações para ficar por dentro das novidades, pois isso é muito importante para nós como produtores de conteúdo aqui no YouTube. Um dos mais misteriosos personagens do ocultismo francês do século XIX foi um homem que aparentemente não participava de nenhuma ordem esotérica, mas era consultado por membros de todas. Um homem com poderes tão assombrosos que chegava a operar verdadeiros prodígios, como os que se atribuem a Cristo. Taumaturgo, curador, inventor químico, médico, conselheiro de reis e anônimos, Philippe de Lyon ainda permanece um enigma, mas seu nome alcançou o mundo, e para muitos ele foi um dos maiores emissários da luz no planeta Terra. Hoje vamos conhecer um pouco de sua fascinante história. Nizier Anthelme Philippe nasceu em 1849 em Loisier, cantão retirado da região de Savoie, na França. Um de seus primeiros trabalhos aos 7 anos foi o de pastor de gado, quando já demonstrou poderes inexplicáveis, sendo por isso acusado de bruxaria pelos habitantes de sua aldeia, pois ele podia curar pessoas e sabia os segredos íntimos de cada um. Aos 11 anos, Nizier Philippe mudou-se com a família para a cidade de Lyon, onde formou-se químico, mas seu interesse pela medicina o fez ingressar na Faculdade de Medicina e Farmácia de Lyon, dirigida pelo Dr. Alexandre Grenard, frequentando as classes que ocorriam no Hospital L'Hôtel Dieu. Transitando pelo hospital, Philippe não podia ficar impassível diante do sofrimento testemunhado diariamente, e chegou a curar alguns doentes valendo-se dos poderes de que era dotado, atraindo a ira dos médicos e a perseguição dos colegas, que o acusaram de medicina oculta e acabaram por expulsá-lo do curso. Para se formar, ele teve de recorrer à Universidade de Cincinnati, nos Estados Unidos, submetendo em 1884 uma tese sobre obstetrícia, mas sua formação como médico nunca foi reconhecida na França. Em função disso, Philippe dedicou-se em Lyon ao atendimento de pacientes por meio de seus poderes naturais. Abriu clínica inicialmente na Rua du Plat, mas tão logo casou-se com uma jovem de família abastada, mudou-se para uma clínica maior, mantida no primeiro andar de sua nova casa, na Rua Tête d'Or, onde ficou a vida toda. Sua nova condição financeira permitiu-lhe dedicar-se completamente à cura espiritual, recebendo pacientes de todos os tipos e classes sociais. Jamais cobrou pelas curas, as quais davam-se de forma jamais vista em toda a França. Para suas curas, Philippe não recorria a qualquer transe, nem dizia que era outra personalidade que curava através de si, mas tudo fazia em plena consciência, pelo seu próprio poder. Dizia, contudo, que por ele nada fazia, mas que era ao seu amigo que tudo era possível. Com a palavra amigo, Philippe ora se referia a Deus, ora ao Cristo, com o qual, segundo ele, já estivera no passado como um de seus seguidores. Ele dizia: muitos de vocês creem que eu sou Jesus, ou quase ele. Não vos equivoqueis. Eu sou o cão do pastor, o menor de vós. O céu tudo me concede, porque sou o último dos seus filhos e o menor deles. Vós, que sois grandes, nada obtém. Eu, que sei da minha pequenez, tudo posso. Diante da multiplicação de curas inexplicáveis e crescente fama, a ira dos médicos e facultativos de Lyon se incendiou.
os quais processaram Filipe por exercício ilegal da medicina, por 3 vezes. Contudo, o clamor popular sempre vinha em seu auxílio, pois Nizier Philippe também era conhecido em Lyon como o pai dos pobres, dado que costumava recolher indigentes para tratá-los, bem como sair à rua à cata de pobres e desvalidos, saldando suas dívidas e curando seus males físicos. Em seu salão na sua residência, Filipe recebia todas as tardes uma multidão heterogênea, composta de ricos, pobres e até mendigos, bem como pessoas das altas esferas políticas. Filipe aparecia sem alarde e simplesmente passeava por entre as pessoas. Repentinamente, escolhia uma pessoa e, sem que a mesma falasse uma palavra, falava do que ela sofria e demonstrava conhecer toda a sua vida, dizendo, por exemplo, há tantos anos, no dia tal, a tal hora, você pensou isso ou fez aquilo, sempre acertando, para assombro do paciente, e em seguida o curava. Segundo Alfred Hael, no livro La vie et les paroles du Maître Philippe, um dia um homem procurou Nizier Philippe para uma cura. Sem perguntar nada, Philippe disse-lhe discretamente que no passado, em determinado dia e hora, o homem tentara se matar, enforcando-se com uma corda. O homem, atônito, confirmou a história e conseguiu a sua cura. Segundo Philippe Encausse, filho do famoso ocultista e médico Papus, no livro Le Maître Philippe de Lyon, Thaumaturge et Homme de Dieu, Nizier Philippe podia ainda comandar o clima e os elementos da natureza, podendo fazer chover ou cessar a chuva, provocar raios e trovões e agir sobre os animais. No livro aludido, o filho de Papus conta que em um dia ensolarado, estando Papus com Philippe no quintal de sua casa, este lhe perguntou: "Já vistes um raio de perto?" Diante da negativa de Papus, imediatamente um raio explodiu a poucos metros de onde estavam, lançando várias pedras pelos ares. Em outra ocasião, visitando uma amiga, Nizier Philippe a ouviu se queixar de que em sua casa, muito arvorejada, não havia muitos pássaros, de cujo canto gostava muito. Philippe lhe perguntou: "Amas isto?" E diante da confirmação da mulher, na manhã do dia seguinte, uma multidão de pássaros povoou seu quintal, cantando melodiosamente, o que nunca mais deixou de ocorrer enquanto ela viveu. Que estranho poder emanava daquele homem, para qual bastava ordenar que a doença desaparecesse, a chuva e o raio caíssem e os animais agissem. Foi por demonstrações como essas que Philippe passou a ser chamado pelo título que o eternizaria, Maître Philippe de Lyon, ou seja, o mestre Philippe de Lyon. Segundo os vários ocultistas que o conheceram, aquele homem não era apenas um simples curador, mas alguém que demonstrava onisciência e poderes além da compreensão humana. Apesar do entusiasmo dos que o conheceram, Nizier Philippe proibia-os de falar sobre ele ou sobre o que fazia, sem sucesso, uma vez que sua fama ganhou toda a Europa. Mestre Philippe tinha um método incomum para operar suas curas. Ele costumava estabelecer sempre um preço para que elas ocorressem, mas a moeda em que cobrava era diferente. Isso fica claro neste exemplo contado por Auguste Jacot no livro Les Réponses du Maître Philippe, suivi des enseignements recueillis par son frère. Jacot conta como na sessão de 3 de maio de 1896, uma menina de 10 anos apareceu com sua mãe no salão de Philippe. A criança, em estado lamentável, mal podia pôr-se de pé. Ao abordá-la, Philippe perguntou à mãe se ela iria pagar pela cura. Esta, ao ouvir isso, pôs-se a chorar, pois era extremamente pobre. Ao que Philippe retrucou: "Não é esta a moeda que peço, mas que você pare de falar mal de seus semelhantes, até
que a criança complete 20 anos. A mulher de fato tinha o hábito da maledicência. Petrificada por ver seu defeito descoberto, prometeu mudar, ao que a criança instantaneamente se curou, passando a andar livremente e sem dor pela sala. E assim, mestre Philippe fazia essas pequenas exigências como pagamento, descrevendo a cada paciente o seu principal defeito moral e pedindo que cessasse de cometê-lo. Uma das curas mais extraordinárias do mestre Philippe de Lyon foi relatada pelo já citado Alfred Rael, que a consignou nestas palavras. Assisti à sessão onde o professor Brovardel, da Universidade de Medicina de Paris, estava presente. Havia na sala uma doente fortemente inchada do ventre e das pernas, que mal podia andar e respirar. Mestre Philippe pediu ao Dr. Brovardel que a examinasse numa sala contígua. Após o exame, Brovardel disse que ela sofria de hidropsia generalizada e que tinha só alguns dias de vida. A mulher voltou lentamente ao salão, apoiada por algumas pessoas. Então, mestre Philippe ordenou-lhe: anda. No mesmo instante, sua marcha hesitante se fez mais firme e ela gritou: e agora eu vou dançar. O que de fato fez, segurando seus vestidos, que de repente tinham ficado folgados, pois todo o inchaço tinha desaparecido. A alegria de viver voltara a seu corpo, que a medicina havia condenado. O professor Brovardel dirigiu-se ao mestre e eu ouvi dizer: eu me inclino, mas a ciência não pode compreender o que acaba de acontecer. O famoso esoterista Sedir, um dos mais célebres alunos de Papis, e que se tornara discípulo de mestre Philippe, conta sobre a ressurreição de uma criança. Chamado por um pai desesperado pela perda do filho, mestre Philippe foi à casa onde o pequeno estava sendo pranteado. Lá, perguntou de súbito ao pai do menino, que era comerciante e vendia a crédito, se ele tinha muitos devedores. Este respondeu que sim, que tinha um caderno com todos os inadimplentes. E você lhes exige o pagamento? Perguntou-lhe Philippe. Entendendo onde o mestre queria chegar, o pai da criança atirou o caderno ao fogo da lareira, ao que o mestre Philippe entrou no quarto onde a criança era velada e chamou o menino pelo nome de batismo, devolvendo-o vivo à família. Diante da explosão de júbilo e gritos, Philippe se retirou silenciosamente, proibindo-lhes de falar sobre o ocorrido, pois, segundo ele, era proibido fazer milagres. Claude Lorrain, no livro Guérison et Enseignement de Maître Philippe, narra um caso inverso. Um jovem chamado Fier, que antes sofrera de bócio e fora curado pelo mestre, recebeu deste a advertência de que sua cura seria temporária, pois estava escrito que seu desenlace deveria dar-se em 1 ano, impreterivelmente. Após o prazo, Fier viu-se novamente doente e à beira da morte, preso à sua cama. Mas ele apegava-se à vida, resistindo ao desenlace. Chamado, Philippe de Lyon foi até ele e, aproximando-se do seu leito, apontou com o dedo para um ponto no teto do quarto, dizendo-lhe: Fier, vê o que te mostro. Ao que o moribundo espantado respondeu: ó, como é lindo! Philippe disse-lhe: sim, é lindo, e é para lá que tu vais, deixando aqui os teus. Fier, entrega-me tua alma. O jovem imediatamente faleceu. Sobre seus poderes, Philippe de Lyon sempre enfatizava nas suas sessões: por eu mesmo não faço nada. Eu me dirijo ao Mestre, que é Deus. Não têm sido vocês sempre aliviados? Há alguma pessoa aqui que não tenha sido? Vocês têm visto, aqui,
coisas sobrenaturais, os milagres. Eu lhes farei pagar caro. Para as pessoas que vêm pela primeira vez, eu peço para fazerem esforços para amarem o seu próximo, como a si mesmas. Também, todas as pessoas que estão com processos judiciais, prometam-me parar as perseguições, visto que eu lhes digo, se vocês não estão de acordo nesse mundo, será muito mais difícil estar de acordo no outro. Papias, que liderava em Paris a Ordem Martinista e era membro do Supremo Conselho da Ordem Cabalística da Rosa Cruz, julgou ter encontrado, em Philippe de Lyon, um daqueles raros seres que completaram seu ciclo de encarnações na Terra e que só vinham em missão, e tomou-o como seu mestre espiritual. Papias fez questão de apresentar Philippe a todos os ocultistas seus conhecidos que tiveram a mesma opinião do mestre. Embora Nizier Philippe não pertencesse, oficialmente, a nenhuma escola esotérica, ao que parece, era recebido em todas. Certa ocasião, em uma sessão de uma loja maçônica francesa, para espanto dos presentes, Philippe de Lyon apareceu no templo, sem que ninguém o tivesse visto entrar. Considera-se ainda que Philippe de Lyon desempenhou um papel oculto no estabelecimento da Ordem Martinista por Papias e outros, e, de fato, em alguns círculos martinistas, Philippe de Lyon é considerado um patrono espiritual. Em seu livro A Reencarnação, Papias conta com estas palavras um dos feitos extraordinários de seu mestre. Durante a nossa existência terrestre, tivemos a felicidade de conhecer um destes raros seres. Todos os que se aproximaram dele ficaram admirados pelos raios maravilhosos que dele saíam. Eu conhecia uma família burguesa rica. O pai morrera e ficara só a mãe com 2 filhos, mais a avó. Vi a miséria entrar pouco a pouco nesta família, enquanto a mãe matava-se de trabalhar para salvar seu lar. Porém, a miséria inflexível aumentava e, no fim, foi só pela caridade que a família pôde comer e viver. Eu quase cheguei a acusar o céu pelo sofrimento daquela família. Tendo expressado a mestre Philippe minhas dores sobre esta situação, num dia em que ambos estávamos no pequeno quarto, contíguo à sala em que ele fazia suas curas, um espetáculo estranho se apresentou aos meus olhos. O mestre disse-me: vais ter uma resposta à tua pergunta, e é uma grande felicidade para ti, mas há também uma grande responsabilidade. Antes desta resposta, eras ignorante e tinhas o salário dos ignorantes. Agora estás avisado e terás o salário dos que sabem. Vamos pedir ao amigo que levante para ti as cortinas que separam os planos. Naquele momento pareceu-me que a parede do pequeno quarto abriu-se. Seria a criação de minha imaginação? Seria simplesmente uma ilusão mental criada pelo mestre? Que importa? Disse-me ele: estas mulheres em outra vida deixaram morrer de fome uma parenta da qual queriam herdar a fortuna. E eu vejo o velho castelo feudal, reconheço a mãe e a avó, apesar da diferença dos vestuários, e vejo uma jovem aprisionada num lugar escuro suplicando a estas mulheres que a deixassem comer, que lhe dessem pão. O mestre me disse: elas não tiveram piedade e agora voltaram à terra depois de terem aceitado o pagamento de suas faltas e consentido em morrer de fome, como tinham feito morrer a outra pessoa. Porém, é permitido que depois de humilhadas tenham uma vida normal. O que de fato aconteceu, pois a mãe e a avó foram salvas pelo trabalho dos filhos, 2 grandes espíritos encarnados nesta família de demônios femininos. A fama de Philippe de Lyon chegou a tal ponto que mesmo os governantes se interessaram por ele. Philippe Ancod, no livro já citado, conta como, a pedido de seu pai, Papias, mestre Philippe auxiliou o então rei da Tunísia
Muhammad III as-Sadiq, diz Philippe Encausse. Tornei a achar nos arquivos de Papyrus 2 cartas manuscritas de Mestre Philippe que tratam de uma intervenção psíquica solicitada por Papyrus ao mestre para socorrer o rei da Tunísia. Eis um trecho da carta do mestre a Papyrus. Meu caro doutor e amigo, eu pedi uma proteção para o sultão de Tunísia. Há muito para fazer, a situação é muito grave, porque esse país foi chamado a descer. Pela Tunísia, eu vos declaro que temos feito aquilo que, certamente, um mortal não poderia crer. Bem sabeis, meu digno amigo, que Deus armou nossa mão com o vento, o granizo, o fogo, o raio, a morte e a vida. Quem pode nos fazer tremer? De fato, o rei da Tunísia chamou Philippe de Lyon ao seu país, ao que o mestre foi em 1881, encontrando Muhammad III sofrendo terrivelmente e sendo atendido por um médico italiano. Philippe de Lyon disse ao rei que tinha o poder de conceder-lhe 18 meses de vida, com poucas dores, após os quais ele deveria desencarnar impreterivelmente. Ou então, sua vida poderia ser prolongada por mais alguns anos com dores cada vez mais insuportáveis. O rei optou pela primeira opção e, de fato, desencarnou em outubro de 1882. Membros do governo russo, em visita a Lyon, também conheceram Nizier Philippe. O conde Mouraviv Amoraski, adido militar russo em Paris, apresentou Philippe ao grão-duque Pierre Nikolaevich, tio do czar da Rússia, Nicolau II. O czar e a czarina, Alexandra Feodorovna, da dinastia Romanov, ficaram espantados com o que se falava de Philippe de Lyon, a ponto de, durante sua visita oficial à França, em 1901, fazerem um pedido especial ao governo francês. Queriam conhecer aquele homem extraordinário de Lyon, do qual se dizia fazia milagres. O encontro entre os soberanos da Rússia e mestre Philippe se deu no dia 20 de setembro daquele ano, sob forte vigilância policial na cidade de Compiègne. Tão impressionados ficaram os reis da Rússia que pediram que Philippe fosse a seu país tão logo pudesse, ao que ele acedeu. Naquele mesmo ano, acompanhando seu fiel discípulo Papyrus, Philippe de Lyon chegou à capital da Rússia e foi acomodado no próprio Palácio Imperial Tsarskoye, próximo a São Petersburgo. Os poderes e conhecimentos de Philippe impressionaram tanto os Romanov que o imperador desejou conceder-lhe o título de doutor em medicina, ao que seus ministros se opuseram, dizendo que aquilo só podia ser feito se Philippe passasse por uma prova e um júri. E foi então que uma demonstração impressionante ocorreu. Diante do júri, dos imperadores e demais pessoas no Palácio Imperial, o mestre Philippe de Lyon pediu que lhe fossem apenas dados os números das camas de alguns pacientes escolhidos aleatoriamente no Hospital de São Petersburgo, o qual ele não conhecia e nunca visitara. De posse dos números das camas, sem saber nada sobre os doentes, mestre Philippe não só os diagnosticou com precisão, como os curou completamente à distância. Maravilhadas, as autoridades russas concederam-lhe então o título de doutor em medicina pela Academia Imperial Militar de Medicina de São Petersburgo, inscrito no livro dos diplomas sob o número 27. Apesar do ódio de Rasputin, que já rondava a corte russa e não tolerava nem Papyrus nem Philippe de Lyon, tão agradecidos ficaram os imperadores àquele homem que demonstrava ter os mesmos poderes de Cristo, que no retorno de Nizier Philippe à França presentearam o mestre com um carro Serpollet movido a vapor, e mais 2 grandes cães da raça galgo inglês, assim como Nicolau II presenteou o mestre Philippe
com uma bela esmeralda de seu uso pessoal. Philippe de Lyon era notável ainda por dormir no máximo 4 horas a cada 15 dias, permanecendo quase todo o tempo acordado, ora atendendo seus doentes, ora trabalhando em um dos 3 laboratórios que estabeleceu em Lyon para experiências de alquimia e química, ora aconselhando anônimos e governantes de outros países. Embora não muito alto, tinha porte majestoso e em sua presença experimentava-se uma sensação de poder e amor paternal. O ocultista Sédir, já citado, escreveu em um artigo o que a presença de Philippe de Lyon causava nas pessoas. Diz ele: quando o mestre Philippe aparece, é como o sol que nasce no coração do discípulo. Todas as nuvens desaparecem, todas as dores se desintegram, esquecemos a amargura, a ansiedade, o desespero, e o pobre coração cansado corre para as paisagens radiantes que se avistam. Enfim, tudo é admiração, devoção e amor. Sobre Philippe de Lyon foram publicados vários livros, alguns dos quais citamos neste documentário. Alguns deles foram traduzidos ao português e são disponibilizados gratuitamente em versão digital pelo site da Sociedade de Ciências Antigas, constituindo-se em preciosa fonte de informação sobre este homem extraordinário. Confira o link para as obras na descrição deste vídeo. O único livro físico que viu sua edição em português sobre Mestre Philippe foi o escrito pelo filho de Papus, Philippe Ancôse, de título O Mestre Philippe de Lyon, Taumaturgo e Homem de Deus, seus prodígios, suas curas, seus ensinamentos, publicado no Brasil pela editora Alba Lucis. Hoje está fora de catálogo. Em 2006 foi ainda produzido na França o filme documentário Maître Philippe de Lyon, Le Chien du Berger, Mestre Philippe de Lyon, o Cão do Pastor, sobre a vida e os prodígios de Nizier Philippe. O mestre Philippe de Lyon faleceu em 2 de agosto de 1905, deixando uma pleiade de discípulos e milhares de pessoas agradecidas e curadas. Seu túmulo no cemitério de Loyasse, em Lyon, ainda hoje é muito visitado por admiradores e discípulos póstumos, bem como por esoteristas de várias escolas, em especial martinistas. Ele se mostrou como um irmão maior, que trouxe consigo a chama da verdade e o cetro do amor. Assumiu o manto de consolador e passou a vida restaurando outras vidas. Um mestre travestido de homem comum, advogando a simplicidade e fazendo da caridade a chave do verdadeiro poder. Se aparentava tudo saber e tudo poder, preferiu colocar-se como homem entre homens e um irmão de todos os que nele viram a chama da verdadeira luz espiritual. Encerramos com algumas palavras do próprio mestre Philippe de Lyon, cujo significado cada um poderá meditar em seu coração. Meu pai enviou-me para ter desvelo e encorajar seus filhos, que são meus irmãos, amá-los, abençoá-los, libertá-los na hora da morte e apresentá-los a ele, tirando-os da dúvida. Eu saberei consolar aquele que chorou e salvar aquele que está perdido. A força humana não é bastante forte para impedir-me de cumprir minha tarefa. Acreditem, eu vim trazer a luz na confusão, e não vim desarmado, sem uma boa escolta, mas armado com a verdade e com a luz. Eu recebi o poder de comandar. Se o mar é ameaçado de uma tempestade, eu posso acalmá-lo. O tribunal do céu é um tribunal severo. Ali ninguém pode ignorar a lei. Não se deve alegar ignorância. Isso não serviria de nada. Todavia, alguém pode tomar sua defesa, e para isso,
há agregados perto deste tribunal. Eu sou um desses agregados. É necessário rogar sem cessar e agradecer. Pode-se orar em qualquer parte e em qualquer momento, porque Deus não está jamais longe de nós. Somos nós quem, às vezes, nos mantemos afastados dele. Chegou o portal Realidade Fantástica, uma área exclusiva de estudantes do nosso canal, onde são ministradas aulas sequenciais e didáticas sobre esoterismo e ocultismo, com conteúdo aprofundado e indicação de bibliografia, ideal para quem deseja se aprofundar nesses grandes temas. Você vai estudar conosco os fundamentos do esoterismo, ciências ocultas, hermetismo, alquimia, cabala, astrologia e outros grandes temas. Clique aqui no link que está neste vídeo e saiba mais de como fazer parte desta jornada por meio do conhecimento arcano.